um grande mistério é revelado. A citação abaixo foi retirada da Bíblia, mais exatamente do Evangelho de Mateus, e há séculos vem intrigando e confundindo muitas pessoas que nunca souberam como interpretá-la da maneira correta. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Admita, a primeira impressão que você tem ao ler esse trecho é de que ele é injusto. Parece dizer que os ricos ficarão mais ricos e os pobres mais pobres. Mas há um enigma por trás dessa mensagem, um mistério a ser desvendado. E quando você o decifrar, um novo mundo se revelará diante dos seus olhos. A solução do mistério que desafiou tantas pessoas durante séculos está em uma palavra oculta que é gratidão. Pois a quem tem gratidão, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão, até o que tem lhe será tirado. A revelação da palavra oculta torna-se esse enigmático texto cristalino. 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram registradas. Mas elas são mais verdadeiras hoje do que nunca. Se você não demonstrar gratidão pelo que tem, não apenas nunca terá mais, como perderá tudo o que possui. E a promessa da magia que a gratidão irá trazer está nessas palavras. A quem tem gratidão, mais será dado, e terá em grande quantidade. A promessa da gratidão é igualmente enfática no Alcorão. E, lembre-se, quando Deus declarou: se você for grato, eu lhe darei mais. Mas se for ingrato, em verdade, minha punição será severa. Não importa qual seja a sua religião, ou se você é ou não uma pessoa religiosa. Essas palavras da Bíblia e do Alcorão se aplicam à sua vida. Elas descrevem uma lei fundamental da ciência e do universo. É uma lei universal. A gratidão opera através de uma lei universal que governa toda a sua vida. Segundo a lei da atração que controla toda a energia do universo, desde a formação de um átomo até o movimento dos planetas, semelhante atrai semelhante. É por causa desta lei que as células de cada criatura viva se mantêm unidas, assim como os elementos de todo e qualquer objeto material. Na sua vida, isso se aplica a seus pensamentos e sentimentos, pois eles também são energia, de modo que você atrai para si tudo o que você pensa e sente. Se pensar coisas boas, se pensar coisas como: não gosto do meu emprego, não tenho dinheiro suficiente, nunca vou encontrar minha alma gêmea, não consigo pagar minhas contas, acho que estou ficando doente, ele não gosta de mim, não me dou bem com meus pais, meu filho é um problema, minha vida está um caos, ou meu casamento está em crise, irá atrair mais experiência como essas. Porém, se pensar nas coisas pelas quais deveria agradecer, como por exemplo, adoro meu trabalho, minha família me dá muito apoio, minhas férias foram sensacionais, estou me sentindo muito bem hoje, recebi uma bolada de restituição do imposto de renda, ou meu fim de semana com a família foi ótimo. E sentir uma gratidão sincera por tudo isso, você atrairá mais experiências como essas para a sua vida. É o mesmo princípio que leva um metal a ser atraído por um ímã.
Sua gratidão é magnética e quanto mais dela você tem, mais abundância consegue atrair. É uma lei universal. Certamente você já ouviu expressões como é dando que se recebe ou você colhe o que planta. Bem, esses ditos populares representam a mesma lei e descrevem o princípio universal descoberto pelo grande cientista Sir Isaac Newton. As descobertas de Newton incluem as leis fundamentais do movimento no universo. Uma delas afirma que toda ação provoca uma reação igual e de sentido contrário. Se você aplicar a ideia da gratidão à lei de Newton, ela diz: toda ação de oferecer gratidão provoca uma reação de receber gratidão. E o que você recebe sempre igual à quantidade que oferece. Isso significa que o simples gesto de demonstrar a gratidão gera uma reação de recebimento. E quanto mais sincera e profunda for a sua gratidão, ou seja, quanto mais gratidão você oferecer, mais você receberá de volta. A longa corrente da gratidão. Há milhares de anos, desde os mais antigos registros deixados pela humanidade, o poder da gratidão é pregado e praticado. Ele vem sendo transmitido ao longo dos séculos, atravessando continentes e permeando uma sucessão de civilizações e culturas. As mais importantes religiões do mundo, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e o hinduísmo, giram em torno da gratidão. Maomé disse que a gratidão pela abundância recebida é a melhor garantia de que mais abundância virá. Buda afirmou que não há motivo para sentir algo que não seja gratidão e alegria. Lao Tzu declarou que, se você se alegra com a maneira como as coisas são, o mundo inteiro será seu. Krishna disse que aceita com alegria tudo o que lhe é oferecido. O rei Davi falou sobre a necessidade de darmos graças a todo o mundo, a tudo que existe entre o céu e a terra. E Jesus dizia obrigado antes de executar cada um dos seus milagres. Dos aborígenes da Austrália, passando pelas tribos Masai e Zulu da África, pelos índios navajos da América do Norte até os taitianos, esquimós e maoris, a prática da gratidão está no cerne da maior parte das tradições dos povos nativos. Quando se levantar pela manhã, agradeça pela luz do sol, por sua vida e sua força. Agradeça pelo seu alimento, pela alegria de viver. Se não conseguir enxergar motivos para agradecer, o problema está dentro de você. A história está repleta de personalidades famosas que praticaram a gratidão e cujas conquistas as colocaram entre os maiores seres humanos que já existiram. Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King, Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platão, Shakespeare, Emerson, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein e muitos outros. As descobertas científicas de Albert Einstein mudaram a maneira como nós enxergamos o universo. Quando falava sobre suas incríveis conquistas, ele agradecia a ajuda dos outros.
uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos, agradecia às pessoas mais de 100 vezes por dia pelo trabalho delas. É de se espantar que Albert Einstein tenha revelado tantos mistérios da existência. É de se surpreender que elas tenham de se surpreender que ela tenha feito alguma das mais importantes descobertas científicas da história. Einstein praticava gratidão todos os dias e recebeu em resposta diversas formas de abundância. Quando perguntavam a Isaac Newton como ele havia feito suas descobertas, a ciência disse que estava sobre os ombros do gigante. O cientista disse que estava sobre os ombros de gigantes. Ele eleito recentemente a pessoa que mais contribuiu para a ciência e para a humanidade, Newton também era grato aos homens e mulheres que viveram antes dele. Os cientistas, filósofos, inventores e profetas que praticaram a gratidão colheram seus frutos, e muitos deles tinham consciência do poder dessa atitude. No entanto, até hoje a maioria das pessoas desconhece o poder da gratidão. Para sentir a magia dela em sua vida, é preciso praticá-la. Minha descoberta é um exemplo perfeito de como uma pessoa vive quando desconhece os benefícios da gratidão e do que acontece quando passa a torná-los parte da sua vida. Se alguém me perguntasse 6 anos atrás se eu era uma pessoa grata, eu teria respondido: é claro que sim. Agradeço quando recebo um presente, quando alguém abre a porta para mim ou me faz um favor. A verdade, no entanto, é que eu não era nem um pouco grata. Não conhecia o verdadeiro significado da gratidão, e o simples fato de dizer obrigado de vez em quando não me tornava uma pessoa agradecida. Minha vida era bastante difícil. Eu havia contraído uma dívida que crescia a cada mês. Trabalhava duro, mas minha situação financeira nunca melhorava. Tentar administrar uma dívida e meus compromissos fazia com que eu vivesse um estado de estresse permanente. Meus relacionamentos oscilavam como um pêndulo entre razoável e desastroso, pois eu nunca tinha tempo suficiente para as pessoas ao meu redor. Embora eu pudesse me considerar saudável, me sentia exausta no final do dia, ficava gripada com frequência e sempre pegava doenças mais comuns da estação. Tinha momentos felizes quando saía com meus amigos e quando tirava férias, mas logo voltava e me sentia sufocada pela realidade de ter que trabalhar ainda mais para pagar esses prazeres. Eu não estava vivendo, estava sobrevivendo, dia após dia, de contra-cheque em contra-cheque. Bastava resolver um problema para que outro surgisse logo em seguida. Mas então aconteceu algo que mudaria para sempre a minha vida. Descobri um segredo que me levou a praticar a gratidão diariamente. E quanto mais eu me sentia grata, mais incríveis eram os resultados. Minha vida se tornou verdadeiramente mágica. Pela primeira vez eu estava sem dívidas e em pouco tempo eu tinha todo o dinheiro de que precisava para fazer o que quisesse. Meus problemas pessoais e profissionais desapareceram. Em vez de precisar enfrentar desafios todos os dias, meu cotidiano passou a ser marcado por uma sucessão de coisas boas. Minha saúde e minha energia melhoraram consideravelmente e passei a me sentir melhor do que quando tinha 20 e poucos anos.
Minhas relações se tornaram mais significativas. Tive mais bons momentos com minha família e meus amigos em poucos meses do que quando tivera em todos os anos anteriores. Acima de tudo, eu me sentia mais feliz do que julgava possível. Era uma felicidade sem limites, mais do que qualquer outra que já tivesse sentido. A gratidão me fez mudar, e como num passe de mágica, toda a minha vida mudou também.